Ele está completando 50 anos na área de comunicação. Hoje nós vamos conhecer a história de uma pessoa que conhece muitas pessoas, muitos lugares e que tem muita história para contar. Então, acompanhe com a gente, o Simplicidade já está no ar. Hoje a Simplicidade veio à casa de uma pessoa que é uma referência, não só na nossa profissão, no jornalismo, né, mas como pessoa, e a gente vai entender por quê. Muito obrigada, Sr. Arilton Barreiros, por nos receber aqui, Dona Delourdes, né, sua esposa. Muito obrigada, né, pela hospitalidade aqui, pela conversa que já começou há um tempinho, né? O prazer é meu de tê-la aqui, né, e estou à sua disposição. Puxa vida, que responsabilidade, né, gente? Bom, mas a gente vai conversar então um pouco com o senhor para entender, são 50 anos de comunicação. Podemos fazer uma brincadeira nós dois? Podemos. Não me chama mais de senhor, porque o senhor está lá do céu. Tá bom, eu já sabia que ele ia falar isso, gente, mas, enfim, Arilton Barreiros. Eu estou há 50 anos no rádio, né, um pouco menos na televisão e um pouco menos no jornal. Mas a minha história da comunicação ela é simples. Eu, com 13 anos de idade, era escoteiro e o Grupo Escoteiro Tubarão tinha um programa na Rádio Tabajara. E aí me convidaram para fazer um programa junto com o chefe Souza. E aí comecei a fazer e peguei gosto pela coisa, né? Em 1964, agosto, se não me falha a memória, houve na Rádio Tabajara uma espécie de um concurso para ver talentos da cidade e mais de 100 pessoas se inscreveram lá, fizeram os testes e tal, e a rádio aproveitou 3 pessoas, eu fui uma delas. Ali começou aí efetivamente. Começou a minha história, a partir daí começou a minha história, e eu só parei que por 3 vezes, né, no rádio. Foi em 1970, quando eu servi o Exército, do qual eu saí como 3º sargento. Depois, em 1971, eu trabalhei no Sul Banco, em Porto Alegre, mas aí vi que o banco não era... Fiz um concurso também lá em Porto Alegre, passei em primeiro lugar. Eu era muito bom em datilografia na época, não sei se você pegou máquina de escrever, né? Sim, pessoa mas eu era muito bom na máquina de escrever. E até hoje eu tenho facilidade com teclado, se bem que o computador é um pouquinho diferente. E aí vi que o banco não era minha praia, recebi aqui quando vim fazer uma visita para a família em Tubarão, uma proposta do Valmor Silva para voltar para o rádio, aí voltei para o rádio, né? E em 64, quando a Rádio Tabajara teve a enchente, e ela teve seus transmissores todos destruídos, porque era lá na volta do circular, lá na curva do rio, aqui na Marechal Deodoro, eu recebi uma proposta para ser executivo da União dos Escoteiros do Brasil. E aí eu fui trabalhar. O governador, na época, o Pedro Ivo Campos, ele fez um projeto de expansão do movimento escoteiro, porque ele era presidente de honra do movimento. Como governador, ele fez um projeto e eu fui convidado pelo falecido holandês, o Berend Gerard Plauder, e aí fiquei um bom tempo trabalhando nisso, quase um ano trabalhando nisso. Foi quando o Neve Capelé também me chamou para ver se eu queria trabalhar na Rádio Tubá. Eu tinha tempo, porque o meu trabalho era 6 horas por dia, e aí eu aceitei uma proposta do Neve e fui trabalhar na Rádio Tubá. Quando o meu contrato venceu, eu não quis mais renovar, porque eles queriam me mandar para Chapecó, e eu não tinha muita vontade de sair de Tubarão, né? Aliás, eu sempre tive vários convites para sair de Tubarão, mas nunca quis sair porque eu me dou bem em Tubarão. Fui trabalhar na Eldorado, na TV Eldorado em Criciúma, me quiseram levar para lá, para Criciúma, e eu também não aceitei porque eu
Tem essa... Aqui eu me criei, aqui eu nasci, me criei, quero morrer aqui, entendeu? E aí, então, assim, 3 anos que eu fiquei fora do rádio. E nesses 3 anos que eu fiquei fora do rádio, também aprendi muito, né, nas atividades que eu passei. Mas depois, quando eu voltei, eu não saí mais. O que o senhor mais gosta da rádio, assim, e da comunicação? O que eu mais gosto é que o meu dia nunca é igual ao outro. O meu dia sempre é diferente. Ele pode ter algumas coisas que são todos os dias iguais, né? Como, por exemplo, meu horário. Meu horário é todo dia igual, 7 horas da manhã eu tenho que estar na rádio, certo? E aí vai um detalhe, eu nunca cheguei atrasado. É mesmo? Nunca. Eu me aposentei com 38 anos e meio de carteira assinada. Eu tenho a minha carteira assinada. Não ganhei nada por isso, é verdade. Mas tenho orgulho de dizer que em 38 anos de carteira assinada, eu nunca peguei um atestado médico, por exemplo. Entendeu? Nunca peguei um atestado com 38 anos de serviço. Me aposentei com 38 anos e pouco. E aí, nesse período todo, eu estou te falando 38 anos porque me aposentei com 38 anos de idade, de carteira assinada, e eu comecei com o programa de rádio às 7 horas da manhã em 1974. E desde então, sempre porque naquela rotina. Antes de 74, eu não tinha programa fixo. Eu fazia plantão esportivo, eu fui repórter de campo, né? Aí eu viajava muito com a equipe de esportes para fazer futebol, mas assim, um programa fixo eu não tinha. Eu era sempre coadjuvante, sempre participando, sempre ajudando nos programas de esportes que a rádio tinha, nas jornadas esportivas. O seu primeiro... Em 74 é que eu me fixei com um programa direto. Como que era o programa, assim, a estrutura do programa? Eu na Ratubá eu fazia um programa de manhã, era um programa de variedade, 8 horas da manhã, e depois, com a saída do Luiz Lopes, o Neve me convidou para pegar o programa das 7. Aí eu comecei, foi um ano depois, logo depois que eu entrei na Ratubá. Aí eu era diretor de esportes e de jornalismo da Ratubá. E fiquei responsável pelo Jornal das 12 e pelo programa de esportes e o programa das 7 da manhã, entendeu? E aí nesse período todo, de 1974, quando eu comecei às 7 horas da manhã, até hoje que eu faço programa, por onde eu passei sempre às 7 horas da manhã, eu nunca cheguei atrasado e nunca faltei. Tem essa disciplina. O senhor... Eu tenho respeito pelo meu ouvinte, entendeu? Pode ser 1, pode ser 1 milhão, eu tenho respeito por aquele que me ouve. Eu cansei de encontrar pessoas que elas diziam assim, eu acordo contigo. Algumas colegas da minha esposa dizem assim, eu acordo com teu marido. Entendeu? Então isso para mim é responsabilidade, né? Então eu tenho um carinho muito grande para o meu ouvinte e eu acho que se eu chegar fora do horário ou se eu faltar, é um desrespeito que eu tenho para com ele. E com certeza eles sentiriam falta, né? Agora essa coisa da rádio, da voz, né? Ser muito marcante. O que passa pela cabeça, assim, de quem está na rádio, saber que a voz vai chegar do outro lado e vai causar um impacto, assim? É a voz, né? Tu sabes que eu nunca me preocupei com isso, não? É que eu acho que eu não tenho uma voz assim boa, entendeu? Eu acho que o padrão do rádio de antigamente, do meu tempo, era um padrão diferente. Era um padrão de vozeirão, Cid Moreira, né? Luiz Lopes, outros caras que, Simval Barreto, que mas tinham a voz do Arilton, uma voz diferente. A voz do Arilton tem uma identidade, né? Mas assim, eu nunca forcei, a minha voz é essa. Se eu conversar contigo aqui meia hora aqui na minha casa sem microfone, sem nada, tu vai ver que eu sou igual, entendeu? Então assim, eu nunca me preocupei com isso, né? Eu sempre procurei fazer bem aquilo que eu faço, isso sim, para que a pessoa que está lá do outro lado, ela possa ter uma imagem de alguém que tem responsabilidade, que tem compromisso, né, acima de tudo. Muito bem, a gente encerra esse primeiro bloco. Gente, conversar com alguém da comunicação é um desafio, né? Porque vai longe, conversa vai afora. Mas a gente volta no segundo bloco conhecendo um pouco mais sobre Arilton Barreiros. Não sai daí, a gente volta já.
Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Você já se imaginou na França, numa daquelas casas históricas, cheias de charme, aproveitando de uma gastronomia diferenciada, com pratos de brilhar aos olhos? Aromas que aguçam o apetite e lhe convidam a ficar horas com seus amigos e a pessoa amada? Então, pare de imaginar e venha para o Le Tabou. La gastronomie, c'est notre inspiration. Estamos de volta com o Simplicidade de hoje, nesse segundo bloco, conhecendo um pouco mais sobre Arilton Barreiros. Quem ouve essa voz, né, naturalmente reconhece Arilton Barreiros, né, da rádio, dessa história de 50 anos de comunicação, né? Arilton, vamos chamar assim, Arilton. Tem alguma história curiosa desse? Bom, devem existir muitas histórias curiosas desse período. Tem alguma emblemática? Assim? Tu sabes que eu fiz política, né? Fui secretário da Prefeitura de Tubarão, saudoso Stênio Sorato, que foi meu sócio, inclusive. Nós fundamos aqui em Tubarão, eu e ele, a Rádio Tabajara FM, que hoje é a Nativa, né? E fundamos a Rádio Verde Vale lá em Braço Norte. Outro dia, estava escrevendo um pouquinho a respeito do meu currículo e tal, e eu disse para minha mulher, sabes que dá para me escrever um livro de 300 páginas a respeito da minha vida? Ah, eu imagino que sim. Eu tenho muita história para contar, viu? História política, história de coisas que se passaram comigo, história de coisas que eu vi, enfim, assim... Tem alguma curiosa, assim? De algum entrevistado, alguma pergunta... Não, que foi de um jeito e voltou de outro. Não, eu não gostava muito de entrevistar jogador de futebol. É mesmo? Hoje eles estão um pouco mais, digamos assim, sociáveis e estão um pouco mais cultos. Mas naquela época é o que... Olha, a gente perguntava como é que você achou o jogo. Foi difícil. Mas aí, foi difícil por quê? O adversário era muito forte. Era objetivos tal, né? Eu detestava entrevistar alguns jogadores de futebol naquele tempo. Hoje é muito mais fácil, né? Mas sim, histórias, nós temos um monte de histórias de políticos, né? De pessoas que iam ser entrevistadas pela gente e aí elas porque queriam conversar antes, para pautar a entrevista, entendeu? Ser mais previsível. Direcionar a entrevista, né? E a rádio é justamente o contrário, né? Tem essa coisa do improviso muito forte, que ensina até quem pratica a improvisar, a pensar muito rápido, né? Uhum. E ao vivo, né? E assim, hoje as grandes redes têm produtores, né? Mas você faz seu programa, você produz seu programa, você faz tudo, não é verdade? E no rádio é a mesma coisa. No rádio, praticamente são poucas as que têm produtores, porque eu não vou querer um produtor para fazer tudo, escrever tudo que eu vou ler se eu sei fazer, entende? Então, assim, eu nunca tive produtor, eu sou o meu produtor, né? E eu, desde que comecei, o que eu tenho comigo é o seguinte, se eu vou para um programa te entrevistar sobre determinado assunto, eu vou perguntar aquilo que eu não sei. Porque, em tese, o que eu não sei,
aquele que está lá do outro lado também não sabe. Que o público não sabe. Está entendendo? A maioria, pelo menos, do público não sabe. Sim. Eu tenho dado muita oportunidade para jovens, né, que queiram aprender. Não sou de dar estágio na rádio, mas se a universidade me pede um espaço para botar alguém lá que possa ter futuro, eu coloco, né? E assim, por incrível que possa parecer, houve um tempo que o estudante de jornalismo não sabia mexer no computador. E eu não admitia isso. Eu não posso concordar, né? Como, que você sendo jornalista, você não saiba mexer em computador. Você não tem um curso, pelo menos básico, para você mexer no computador. Mas existia, né? Agora, atualmente, eu conversei com alguns estudantes de jornalismo da universidade, por exemplo, e acho até que a universidade tem que olhar isso, né? Os jovens não sabem nem quem é o presidente da República. Não sabem o nome do governador do estado, não sabem o nome do prefeito da cidade. Entendeu? Tem muita informação, mas muito superficial. Exatamente, entende? Agora, nós que fazemos rádio, nós temos que saber isso, né? De forma muito clara, muito objetiva, porque senão a gente corre o risco de daqui a pouco no ar dizer uma bobagem. Na rádio a gente tem que ouvir a voz, que é o que a gente está recebendo de estímulo ali, a voz, é o ouvido, né? Já aconteceu de dar branco? Muitas vezes, muitas vezes. Não sei o que eu vou falar agora. Muitas vezes, né? Principalmente assim, tu tá falando sobre um determinado assunto, né? E o menino da técnica, de repente, te manda pelo ponto, porque nós temos o ponto também, manda pelo ponto alguma coisa, pronto. Quebrou o raciocínio, já era. Quebrou o raciocínio, né? Entendeu? Aí, para te voltar aonde tu estavas, dá um trabalho danado. É um jogo de cintura. Dá um trabalho danado. Quando tu está na gravadora e vai gravar um programa, é diferente. Por quê? Porque hoje, com a tecnologia que nós temos, hoje tu errou, continua, o menino vai lá e edita, né? Fica perfeito. Fica perfeito. Ninguém nota a diferença, né? Agora, ao vivo, não, né? Ao vivo, não tem como, né? A gente conversava Mas sobre... tu perguntou sobre um fato curioso. Já aconteceu comigo, de eu estar na rádio entrevistando uma pessoa e ela caiu da cadeira. Ela caiu da cadeira. E isso eu já vi várias vezes também. Não sei se tu já visse, mas isso acontece muito, sabe? Na rádio nunca vi. Mas já aconteceu comigo. A pessoa e aí? Simplesmente caiu, houve aquele barulho. E aí eu nem me lembro o que eu fiz na hora, mas foi assim muito tranquilo, entende? Vamos, segue o baile. Segue o baile porque tem que seguir, né? Sim. Tem que seguir. O rádio é isso, o rádio é a sequência, né? Eu imagino que na TV isso seja muito mais grave, né? Que a pessoa está vendo. Sim. Agora na rádio dá para disfarçar se um for pouquinho. ao vivo não tem conserto, né? Sim. Se for gravado, tudo bem, tira fora aquela parte, né? Já aconteceu até na Globo, né? É verdade. Bom, eu acho que dá essa naturalidade também, né? Essa coisa mais humana, né? Eu acho que isso ajuda. Bom, a gente conversava sobre a sua amizade com o Willy Zumblick. Uhum. O Willy Zumblick foi muito meu amigo, entendeu? E eu posso comprovar isso com as coisas que ele me presenteou, né? Eu era um dos poucos aqui em Tubarão que entrevistava muito o Willy. Ele era uma pessoa bem introspectiva. Sim, não, comigo ele sempre foi uma pessoa assim, muito aberta, muito franca, entendeu? Ele sempre me dizia mesmo, assim, olha, tu é um dos poucos, né, que me entrevista bastante. Porque o Willy ficou famoso depois que praticamente morreu, né? E é isso que eu não quero. Como acontece com muitos grandes artistas. É isso que eu não quero, que depois de morrer, ficar lembrando de mim. Aproveita enquanto está vivo, claro, né? vamos aproveitar essa oportunidade, né? A gente tem que... E o Willy gostava muito de mim justamente por isso. Eu dava a oportunidade para ele falar sempre. Eu sempre passava na relojoaria, ele estava na frente, eu parava, conversava com ele ali na Rua da Catedral, entendeu? Muita gente não sabe, mas ele era empresário e também muito atuante, né? E ele era um relojoeiro de primeira linha. Ele sabia consertar relógios, ele fazia conserto de relógios, entendeu?
Era um profissional do mais alto nível, né? E aqui na minha casa, se você observar, eu tenho várias coisas do Zublick, né? Tenho o quadro que ele me deu, tenho o quadro que a minha esposa ganhou quando nós fomos no jantar do Rotary, que ele foi presidente e me convidou para um jantar. Eu tenho o crucifixo do Willy, eu tenho várias coisas do Willy Zublick, tem a carranca, que posso depois mostrar. Depois a gente vai conhecer. Eu tenho muita coisa do Willy. Ele me deu uma tábua de cortar carne com meu nome. Ele fez a minha caricatura, né? Entendeu? Olha, eu tenho assim, a infinidade de coisas do Willy Zublick. De uma amizade. E apesar de ter lançado o livro do Willy com obras e tal, eu nunca mostrei as coisas que eu tenho aqui dentro de casa para ninguém. Nunca fiz questão de mostrar. Quem vem aqui eu mostro, né? Muito pessoal. Bacana, né, gente? Bom, a história, né? Imagino que o senhor tenha muitas. Bom, o senhor não, né? Arilton Barreiros tem muita história para contar. A gente vai encerrar esse segundo bloco e conhecer no terceiro alguns objetos que Arilton Barreiros selecionou para mostrar para a gente. Então a gente volta já, não sai daí. Estilo combina com identidade. Com ser você mesmo. Isso combina com moda. Encontre o seu estilo. Sinta-se bem. De Fórum. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos ao terceiro bloco do Simplicidade, conhecendo um pouco mais sobre Arilton Barreiros, que muita gente já conhece, a sua voz e até a sua expressividade como profissional, né? No jornal, na TV também, as suas experiências na TV e na rádio. E a gente, bom, uma curiosidade que surgiu, você já entrevistou pessoas famosas, assim, pessoas que vieram a Tubarão ou... Já entrevistei muitas pessoas famosas. Tem alguma que eu entrevistei, por exemplo, o João Figueiredo, quando foi presidente da República. Aqui ou... Aqui em Tubarão, ele fez uma visita a Tubarão, aqui, né? Ele fez uma visita a Tubarão e eu o entrevistei, tem até uma foto, eu e ele bem juntos, né? Depois eu te mostro. Tá. Eu entrevistei a Vera Fischer, eu entrevistei o Lula. O Lula, aliás, foi eu quem trouxe aqui em Tubarão pela primeira vez. Eu trouxe o Lula aqui em Tubarão para uma entrevista na Rádio Tubá, quando ele era presidente do sindicato dos metalúrgicos de São Paulo, né? Entrevistei Nelson Marquesan, entrevistei, enfim, senadores, deputados federais, estaduais, jogadores de futebol como Pelé, como os Zicos, Sócrates, como o Roberto Dinamite, enfim. Qual a experiência que se tira assim dessas... O Romário, por último, eu entrevistei o Romário também, não é? É assim, ó, você cresce, né? Porque você, quando vai entrevistar uma figura como essas, você tem que conhecê-las um pouquinho também, né? E aí você vai adquirindo também um pouco de experiência. É uma troca, né? É uma troca, é realmente assim, muito gostoso, né? Artistas, né? Entrevistei Lulu Santos, entrevistei tanta gente que se eu fosse falar... Perdeu a conta já. Já perdi a conta. Agora, tem um outro aspecto da sua vida, assim, que eu acho... Para mim é muito visível também. 46 anos de casado. 46 anos de casado. Uma bela história aí, né? De como vocês se conheceram e de como
tem construído esse relacionamento, as filhas, os netos. O que representa a família para o Arilton Barreiros? Para mim, a família é tudo, né? Eu conheci a minha esposa entre casamento, noivado e namoro, nós temos 51 anos de convivência. Uma vida. Bota a vida nisso, né? Tenho 2 filhas, a Heloísa e a Andresa, 2 netos, o Davi, que tu conhece, tá, né? Mocinho. E o Frederico, 2 genros, o Hélio e o Fernando. E assim, para mim, a minha família é a razão de tudo, né? É a minha paixão, a minha família. Além da minha profissão, a minha família é a paixão. Qual é o segredo para manter um casamento assim, vivo sempre? Claro que tem muitas coisas, né? Mas para te resumir, cito uma palavra: tolerância. Eu acho que essa é a principal. Se você é tolerante com o teu marido em alguns pontos e ele é tolerante contigo em outros, com certeza vocês vão viver sempre muito bem. Tu não briga, Arilton? Claro que eu brigo. Nós brigamos, sim. A gente discute, normal. É normal, não é? Mas eu nunca levantei a mão para dar um tapa na minha mulher. Nunca tivemos assim uma briga que fosse além de uma discussão por essa ou por aquela razão. Sempre mas com nada respeito. Que a gente em meia hora não resolva. Sim. Importante é resolver, né? Claro. Importante é resolver. Vamos conhecer os objetos, então? A gente conversava da dificuldade. Quando tu me falou que era para escolher 3 objetos, eu fiquei assim pensando, poxa, como é que eu vou fazer com tanta coisa que eu tenho que marca a minha vida, né? Porque eu tenho muita coisa que marca a minha vida. Que então... você tem o hábito de colecionar esses momentos em objetos, tu sabes que uma vez eu colecionei chaveiro. Eu tinha mais de 3.000 chaveiros. E aí a enchente levou tudo, em 74. Aí eu parei de colecionar chaveiro. Eu tinha também um hobby de fazer fotografia, eu gostava de fotografar. A enchente levou tudo que eu tinha. Né? Aí eu parei com esse hobby de fotografia e com esse hobby de chaveiro. Aí comecei a fazer uma coleção de bonés, não tem aqueles bonezinhos? Sim, sim. Eu comecei a ganhar boné, comecei a guardar, fui guardando. Chegou uma hora que a Deus disse, olha, tem que dar um jeito desses chapéus, desses bonés, porque não tem mais lugar para botar boné. Vai ter que ter um quarto para os bonés. Aí eu fui contar, nós tínhamos mais de 300 bonés. Eu tinha mais de 300. Aí acabei doando tudo e devo ter hoje uns 50 ainda guardados. Ainda mantenho. Ainda mantenho. Eu tenho boné que foi autografado pelo Fittipaldi, entendeu? Quando ele foi campeão. Eu tenho boné das minhas viagens, né? Isso é porque cada um remete a um momento. Sim, claro. E aí, às vezes, tu precisa mesmo de um bonezinho para tapar, ainda mais eu que já estou perdendo os meus cabelos, né? Então, eu tenho assim uma coleção boa de bonés, principalmente das viagens que eu faço. E aí dá dificuldade de reunir 3 objetos. Aí eu tive dificuldade, né? Porque quando me falassem 3, não pode ser 4, pelo menos, né? Então, assim, eu tenho um que é um marco na minha vida. Eu tenho aqui até uma foto para mostrar, né? Em 1991, o Papa João Paulo II esteve em Santa Catarina. Eu fui fazer a cobertura dessa visita e, para minha surpresa, 300 jornalistas inscritos na visita do Papa, lá em Florianópolis, eles fizeram sorteio de 3 para uma audiência privada com o Papa, junto com outras pessoas, né? E eu fui um dos 3 sorteados. Um dos 3. Eu fui privilegiado. E aí... Isso está na sua história, inclusive, né? No começo lá foi um dos selecionados e aqui também passou pela mesma experiência, né? Aí tu tem, né? Então é uma recordação que eu guardo com muito carinho. Marcante da sua carreira. Marcante. Eu gosto sempre de mostrar esse boneco porque ele foi o primeiro boneco de uma Copa do Mundo que eu fui. Eu já fui em 3 Copas do Mundo. Eu fui nos Estados Unidos, em 94, fui na França e fui na Alemanha. Na França em 98 e na Alemanha em 2006. Além de ter participado da Copa do Brasil, que eu fui com meus netos todos os jogos lá em Porto Alegre. Sim. Entendeu? Então eu tenho assim, né, um carinho grande pelo boneco. Aliás, eu tenho boneco das 4 Copas, eu tenho bonecos também. Tá? Mas estou te mostrando só esse. Sim, claro. Aliás, já foi brinquedo do netinho também, né? Eles pegam aquelas bolas ali de vez em quando e brincam, né? Eu tenho a Torre Eiffel como um símbolo das minhas primeiras férias. Eu
Em 1991, eu tirei as minhas primeiras férias, com 41 anos de idade. Eu até 41 anos de idade eu não sabia o que era férias. Nunca tinha tirado férias. Não tinha parado. Não. Mas a primeira que eu tirei aí foi para, digamos assim, quebrar. É. Né? Aí eu fui para a Europa, eu, a minha esposa, o meu irmão e a mulher dele, a minha cunhada. Nós 4 fomos para a Europa, fizemos um circuito e eu guardo... Aliás, vocês já viajaram muito, né? Eu já, graças a Deus, já viajei bastante. Quantos lugares? Quantos destinos? Eu já fui a conhecer, não dá para dizer que a gente conheceu, né? Mas eu já visitei 37 países. São 37 países que eu já visitei, a Delur 36, porque ela não foi nos Estados Unidos. Mas a gente conhece assim um bom pedaço. Uma grande bagagem, um bom pedaço, né? E tem um outro aqui, que é essa carranca que o Zublick me deu, que eu guardo no estojo até hoje, como ele me deu. Uma das marcas aí do artista, tem até, Zublick, do amigo, né? Tem até aqui essa aqui, na verdade, o prefeito de Tubarão, Irmão Fechucci, ele fez um que papel... isso aqui tem a ver com a história também de Tubarão, né? Exato. Esse é o Tubanharô, né? Uhum. Esse é o Tubanharô que o Zublick fez. Quando ele fez para o Irmoto, que o Irmoto, como prefeito da cidade, queria alguma coisa para presentear os seus amigos, ele me deu essa também. Então eu guardo com carinho. Que marca essa amizade, né? Mostra assim, a amizade que a gente tinha. Não parece, mas eu tinha uma grande amizade com o Zublick, viu? Tinha uma boa amizade. E tem outras, né? Que se eu for te mostrar, vai levar um tempão danado. A gente volta aqui, conversa mais vezes, porque tem muita história para contar. Eu queria agradecer, porque infelizmente o tempo encerra, né? Pena que o teu programa seja tão curto, né? Eu também acho. Eu acho que a TV Unisul poderia abrir um espaço maior para você, né? Vindo de uma autoridade na comunicação, fica aí a dica. Fica a dica. Eu agradeço muito a sua presença aqui, fico honrado, lisonjeado, né? E quero te desejar muito sucesso. E aos telespectadores, nosso carinho, nosso abraço. Muito obrigada mais uma vez pela hospitalidade e até a próxima, né? Até a próxima oportunidade. Bom, eu agradeço a sua audiência, também nós agradecemos aí a sua companhia e convidamos para nos seguir também nas redes sociais. Até o próximo Simplicidade.